Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Jonas é vendedor e mora no Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa que gosta muito de cuidar do próprio corpo. Como vocês vão ver, ele é um homem forte. Porém, em 2017, ele começou a definhar. Ele foi para o hospital, descobriu que estava com hepatite e precisou passar 20 dias na UTI. Foi quando teve a sua EQM. Ele próprio diz: nunca vivi algo tão mágico. Vamos conhecer a história dele? Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa tarde, Jonas. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós? A sua experiência de quase morte e outras experiências que você ache importante nos contar. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde você está falando, o que você faz, o que você quiser dizer. E nos conte tudo sobre a EQM no maior detalhe que for possível. Mais uma vez, muito obrigado. A palavra está com você. Boa tarde, Carlos. Sou o Jonas, sou morador do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Eu sou de Nova Iguaçu. A minha história começa no ano de 2017, onde eu trabalhava como vendedor numa loja de eletroeletrônico. E eu fiquei doente, né? E sabe como é que é homem, né, na verdade? A gente dificilmente procura hospital, essas coisas. Então eu fui me automedicando e fui me definhando, mas eu continuei a trabalhar normalmente, entendeu? E os meus amigos falavam: Jonas, vai ao médico, que não sei o quê. E eu sou uma pessoa muito ativa, praticante de musculação, praticante de esporte, então eu tinha muita massa muscular, então muita reserva de massa muscular, e aquilo ali foi me ajudando de uma certa forma, só que foi piorando no segmento da minha doença. Chegou um certo tempo que eu me definhei de uma tal maneira e eu fui parar no hospital, né? E aí eu fui no atendimento. Quando eu cheguei no atendimento, o doutor falou para mim, depois de toda a consulta, ele chegou e falou: você vai precisar ser internado. Ele, no diagnóstico, ele já falou para mim: você está com hepatite. Eu preciso que você avise seus familiares e tragam os seus pertences, que eu já vou fazer o seu encaminhamento. E aí, nesse segmento todo, eu fui internado e fiquei alguns dias eu já fui direto para a UTI, porque eu já estava muito debilitado, né? Então, tipo assim, a doença que já era para ser cuidada no início, ela já foi agravando pelo fato de eu ter deixado passar o tempo. E aí eu fiquei na UTI tomando medicação, né? Os médicos, as enfermeiras, todas cuidando de mim, me deram uma salinha à parte e eu fiquei nessa UTI recebendo medicação na veia, porque como eu tive hepatite, eu não tinha fome e nem sede. E eu já cheguei no hospital muito fraco, né? Então, assim, eu não lembro exatamente das medicações, dos nomes, mas eu fui muito bem tratado nesse hospital. E nesse período de ser muito bem tratado, eu me definhava cada vez mais pelo fato da doença já estava agravando. E eu lembro que eu fiquei tipo uns 20 dias no soro. Eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia beber água, eu não conseguia ir no banheiro, eu me sentia muito fraco, eu só ficava deitado. E num determinado momento, as visitas eram, como é uma UTI, né, tinha que ter todo um aparato, não era qualquer pessoa que não poderia ter aglomerações. E aí eu lembro que a minha família foi me visitar num domingo, de visita, tipo, à tardezinha, trocando as pessoas, eu muito debilitado, eu lembro, eu não conversava, eu não falava, eu fiquei meio que num estado vegetativo, pela fraqueza mesmo de não ter alimentação e só sendo alimentado pelo soro, né?
E aí, claro que eu sempre sendo medicado, tudo certinho. E aí, isso foi no domingo. E aí, domingo, de tardezinha, por aí. Aí, no outro dia, que seria a segunda-feira, que começa a minha história. E aí, nesse meu estado meio que vegetativo, eu lembro que do nada, eu apareci em um lugar muito escuro. Era muito escuro, era sombrio, e assim, era como se fosse um deserto, assim, não tinha pessoas, não tinha movimento de nada, era muito sombrio. A única coisa que eu escutava naquele lugar era um sentimento de dor, um resmungo de sofrimento mesmo. Eu escutava só aquilo ali, mas eu também não via ninguém. E aí eu não entendi porque eu estava naquele lugar. Eu fiquei tipo, ué, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu conversando com a minha consciência, já estava nesse lugar. E aí eu comecei a andar, né? Eu comecei a andar para um lado, andar para o outro, e eu não tinha fome, eu não tinha sede, eu tinha uma energia normal, de uma pessoa normal, mas eu comecei a andar, procurar caminhos, procurar algo, porque eu não entendi o que eu estava fazendo ali. E aquilo ali, tipo, eu andei eu não sei exatamente por horas, porque não marcava a hora e eu não tinha nada. E aí, nesse determinado tempo, eu me abaixei, fetal, a minha cabeça assim, e comecei a orar. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo nesse lugar? O porquê de eu estar aqui? Eu não estou entendendo. E aí eu conversava com Deus, na minha espiritualidade, eu falava com Ele, eu queria entender o que eu estou fazendo aqui. Porque até então eu não entendi de eu estar naquele lugar escuro, sombrio, que para mim era muito estranho. Aí eu orei, aí eu levantei, eu comecei a caminhar. Eu caminhei muito, mas também parecia que eu não saía do lugar. Entendeu? Eu não tinha fome, eu não suava, entendeu? Eu caminhava muito, muito, muito. Aí eu me abaixei novamente e eu já estava ficando muito assustado com aquilo. Eu falei, meu Deus, eu tô sem entender. E aqueles sussurros, aqueles resmungos, né? Eu também não via ninguém. E aí eu fiz novamente uma posição fetal, me abaixei e comecei a orar. E eu conversei com Deus de novo, eu falei, meu Deus, eu tô sem entender como é que eu estou nesse lugar. Já estava, eu fiquei muito assustado. E aí eu lembro de ter feito 3 vezes essa mesma oração, de conversar com Deus e de perguntar porque eu não entendi por que eu estava naquele lugar. E aí, um determinado momento, depois de 3 vezes eu ter feito essa oração, de eu ter caminhava, e eu fiquei muito angustiado. Era um sentimento muito ruim de tudo que estava à volta e da escuridão, de não saber o que estava acontecendo. E aí, um determinado momento, acredito que seja na minha terceira oração, né? E aí, na minha terceira oração, daquele lugar sombrio, escuro, eu orei e falei, Senhor, eu não sei mais o que está acontecendo, o porquê de eu estar nesse lugar. Eu não estou entendendo, eu não quero mais ficar aqui, eu estou me sentindo angustiado, eu estou me sentindo deprimido, eu estou me sentindo mal, eu não estou bem. E aí, de repente, eu olho para cima, assim, né? Eu olho para cima, e aí algo em cima se abre muito grande, um clarão, sabe? E assim, era uma luz extensa, era muito linda a luz, né? Era uma coisa assim muito grande, um clarão,
não tinha muito contorno, mas ele brilhava muito. Muito, muito, muito. E aí, esse ser, eu não sei se eu chamo de ser, eu não sei. Algo me acolheu por baixo, assim, e me levou para cima. É como se tivesse aberto o lugar escuro e que me levou para um outro lugar. Aí, quando eu cheguei por cima, que ele me agarrou, e aí a gente foi andando. Aí, um determinado momento disso, passou um filme assim na minha cabeça, né? E aí, do nada, abre-se um pequeno espaço e eu olho para baixo, né? E aí eu me vejo deitado na cama do hospital. E aí, naquele exato momento de eu me ver deitado na cama do hospital, eu falei, meu Deus, eu morri. Eu falando para mim. E aí, quando eu estava com essa pessoa envolvida nesse lugar que eu fui tirado daquele lugar sombrio que eu subi, eu lembro de ter falado para ela, eu morri? Eu perguntei. E assim, ela, em nenhum momento ela me falava nada. Assim, eu sou uma pessoa que eu falo muito, eu sou muito falante, entendeu? Então eu comecei a questionar para ela o porquê de eu estar passando por aquilo tudo, né? E a gente conversava por consciência. E aí eu falei para ela assim, eu tentava olhar assim, mas era um formato de uma luz muito grande, né? E assim, eu envolvido por ela, e assim, a gente caminhando, tipo, como se fosse uma órbita, e era um lugar que tinha muitas luzes, né? Eu estava num lugar bem escuro, com muitas luzes, eu olhando para baixo, eu já não estava naquele lugar sombrio. E aí eu virava para ela e eu perguntava, eu morri? Ela não respondia. E aí chegou um certo tempo desse trajeto, ela falou para mim assim, você está gostando? E eu virei para ela e falei, nossa, eu estou me sentindo como eu nunca me senti na minha vida. Eu sentia uma paz tão grande, eu me sentia assim, muitos sentimentos de felicidade, de paz de espírito, era maravilhoso, entendeu? Aí eu virei para esse ser, eu falei mentalmente para ele, eu tô gostando muito daqui. Ele, você quer continuar? Eu falei, eu quero. E aí a gente foi caminhando, né? Caminhando. Né? E eu perguntei novamente, eu morri? Ele não respondeu. E a gente continuou no nosso trajeto, e eu olhava para baixo, eu via muitas luzes, assim, eram uns coloridos muito, muito forte, mas eu estava num lugar escuro, olhando para baixo com muitas luzes. Eu ainda perguntava a ele se antes de eu perguntar da morte, eu perguntava, vem cá, eu estou voando? Porque eu não entendia aquilo todo do trajeto. Mas toda a minha pergunta que era feita não era respondida. Entendeu? Aí chegou num certo momento, essa luz muito linda, muito vibrante, falou, qual tipo de sensação que você está tendo? Eu falei, nossa, eu estou vivendo o que eu nunca vivi na minha vida. E aí ele virou e falou assim para mim, você quer continuar? Isso tudo mentalmente. E eu falei assim, eu fiquei muito na dúvida, me deu uma dúvida, eu fiquei muito balançado, mas eu não entendia. E aí eu virei para ele e falei, eu até quero continuar, mas eu tenho 2 filhos, e assim, a minha filha era adolescente, e eu tinha um filho meio que criança. E aí eu falei para ele, eu tenho filhos, eu não posso. Aí ele virou e falou assim para mim, tem certeza que você não quer continuar? Eu falei, você não... Aí ele virou para mim e falou novamente, você está gostando? Eu falei, eu estou amando, isso aqui para mim eu nunca passei algo tão mágico. Aí ele virou para mim e falou, então vamos continuar. Eu falei, não, eu não vou. Eu quero ver meus filhos crescer. É o meu maior sonho. Ver meus filhos crescer. Eu não quero. E aí ele falou para mim, e aí do nada,
abriu uma luz, como se eu estivesse passando por uma outra atmosfera nesse trajeto, sabe? E quando ele falou para mim do trajeto, eu falei para ele que eu não queria, que eu enxerguei a luz nesse distante, que era eu estava numa luz que eu conseguia me enxergar por baixo, mas abriu como se fosse uma outra dimensão, um túnel, como se eu tivesse que passar por aquele se eu aceitasse. E aí eu virei para ele e falei que eu amava meus filhos, eu queria ver eles crescer. E aí, do nada, esse espaço fechou. E aí eu lembro que abriu-se um clarão imenso e eu consegui enxergar o meu corpo físico deitado nessa cama, amuado, pequeno. Eu voltei para esse meu corpo e eu lembrei que foi um sábado, né? Isso aí já foi num sábado. Aí eu lembro que, assim, depois de muito tempo, assim, nesse sábado o doutor falou: Jonas, eu escutei ele falar no meu ouvido, Jonas. Aí eu olhava para ele porque eu me sentia muito fraco. Ele virou e falou para mim: você tá de alta. Parabéns. Você venceu. E aí eu dei um sorriso para ele, agradeci e fiquei muito feliz com aquilo ali. E eu não assim, assimilei o que eu passei perante aquilo dali, né? Eu só fiquei feliz de ter me curado e de ter acordado. Então, até então, aquilo para mim era um sonho que eu tive até eu encontrar o canal e passar a entender que eu tive uma EQM. É interessante. Quanto mais passa o tempo, quanto mais a gente investiga, a gente percebe as nuances de uma EQM. Você estava praticamente inconsciente, você estava fraquíssimo, né? Aí você teve essa experiência de quase morte, mas veja que e isso foi na segunda-feira. Você voltou no sábado, então segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias. Você ficou vivendo, ninguém comentou nada, ok, mesmo que você continuasse fraco, você deve ter respondido, você deve ter falado com pessoas enquanto você estava tendo essa experiência. E você não se lembra do que você passou, você já me contou antes, nós já conversamos antes, você não se lembra de nada. De nada. Do que aconteceu. Então, eu estou jogando uma luz sobre isso que aconteceu, porque isso nos ajuda a entender as sutilezas, as nuances. Assim como a doutora Ivan Kaysen, quando teve a EQM dela, num afogamento, ela no acidente de avião, ela fora do corpo, ela enxergava o corpo dela nadando, mas ela estava fora do corpo, mas o corpo dela estava nadando. Como você estava tendo a sua experiência, mas o seu corpo de alguma forma estava respondendo à realidade em volta. Você sente dessa forma mesmo? Exatamente. Você comentou que no domingo, um dia antes de você ter a experiência, a família foi visitar. Me parece, da forma como você contou, que ela foi em peso visitar você. Sim, foi em peso. Foi a minha filha, foi a minha antiga esposa. Foi em peso. Isso parece que era uma despedida? Sim, eu não cheguei a pensar por esse lado. Na verdade, foram todos me visitar, até meus amigos de trabalho. Foi muita gente me visitar. E eles já tinham ido desta forma concentrada visitar você em outra vez? Não tinha. Ou seja, tem toda a cara de uma despedida? Sim, exatamente. Como se os médicos tivessem falado: olha, é melhor chamar a família porque a coisa não está boa? Sim, exatamente. Você disse que do nada você apareceu num lugar escuro. Aí você começou a andar. Era escuro em todas as direções?
Em todas as direções. Mas o chão onde você pisava, você enxergava? Também não. É como se eu estivesse flutuando. Então não era andando, era flutuando. Era flutuando. Você sentia ter algum tipo de corpo? Eu não sentia ter nenhum tipo de corpo. Você não se sentiu acompanhado por ninguém, nenhuma vibração, nenhuma frequência, ninguém? Então, eu não me sentia acompanhado por ninguém, mas a minha percepção de memória era de muito medo, e eu escutava, tipo, sussurros de dor, de muito sofrimento nesse lugar. Você sentia que era um lugar ou você estava no espaço? Não, eu sentia que aquilo ali era um lugar. Você passou, depois que você chegou lá e que estava tudo escuro, as coisas foram clareando, você falou que não, você andou por todos os lugares, em todas as direções. Então você passou a ver alguma coisa? Alguma coisa? Porque na minha cabeça, eu achando que eu fosse andar ou flutuar, porque eu não tenho muito assim na minha memória, mas eu pensava que eu ia conseguir achar ou uma luz, ou alguém, ou algo que me levasse a sair daquele lugar sombrio. Mas então você ia para diferentes direções, mas era tudo preto. Era sombrio, era preto, não tinha nada, era muito feio. Assim, eu não conseguia enxergar nada ao meu redor. É como se eu estivesse vagando. Mas sombrio vem de sombra. Um lugar sombrio, a gente ainda vê alguma coisinha. Você não via nada. Não via nada. Você sentia ter peso? Não sentia ter peso. Você sentia que você respirava? Não, eu não sentia que eu respirava. Você comentou comigo na nossa conversa anterior que quando você ficou na posição de fetal e que você questionou, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Acho importante isso. Você não tem nunca, ou pelo menos não tinha nessa época, nenhuma religião. Não tinha religião. Eu só acreditava em Deus. E o que era Deus para você? Deus para mim é um ser maior, é um ser que nos traz paz, é um ser que nos dá felicidade, é um ser que nos ilumina, é um ser maior do universo, independente de religião. Você disse que, num certo momento, na terceira vez que você ficou, depois da terceira vez que você ficou em posição fetal, você olhou para cima. Então, duas perguntas. Primeiro, num conceito de que você está no meio do nada, escuro, você só ouve esses murmúrios, o que é acima ou abaixo? Então, na verdade, como estava muito escuro, eu não sei se eu estava... porque, tipo, veio um clarão assim, né? Um clarão assim. Por isso que quando estava muito escuro o lugar, quando veio o clarão, é que aquilo me tirou daquele lugar, que era um lugar que me deixava muito apavorado. Esse clarão, quando ele chegou, ele serviu para você enxergar um pouco do lugar onde você estava? Não, eu não enxerguei o lugar. Esse clarão já me tirou tipo, ele me envolveu como se estivesse me abraçando e me tirou desse lugar. Como é que você percebeu que era um clarão? Porque você não sentia corpo. Em volta de você, de repente, ficou branco, como fosse uma neblina, alguma coisa disso. Algo assim aconteceu? Então, na verdade, como estava muito escuro o ambiente, algo que eu não sei de qual direção se veio, tipo, apareceu assim, de cima para baixo, um clarão imenso, enorme, entendeu? E aquele clarão muito grande, muito brilhante, ele me abraçou, como se estivesse me pegando. Você falando assim, dá a entender que você tinha uma espécie de corpo. Sim, mas eu não conseguia me observar como corpo. Ok, mas quando você vê uma luz, ou você olhou para ela em primeiro lugar, e você disse que você olhou para cima quando você sentiu o clarão,
Então, esse clarão bateu em alguma coisa, porque assim, se acende a luz, a parede fica clara, o chão fica claro, o seu corpo fica claro. O que ficou claro? Ou então, nada ficou claro, mas tinha uma espécie de neblina à sua volta. Deixa eu até explicar para você. Essa pergunta que eu te faço é em termos do que eu conheço aqui na terceira dimensão. Você pode também dizer, olha, não foi nada disso e eu nem sei dizer o que foi, mas era um clarão. Também aceito. Então, na verdade, foi isso mesmo. Eu não entendo da onde veio e eu sei que foi um clarão mesmo que desceu assim e me abraçou. E eu me senti acolhido. Eu já ouvi em outras experiências o conceito de uma mão, como se fosse uma grande mão que pegasse a pessoa. Você está falando em abraçar, o que me faz pensar, por exemplo, numa mão. Faz sentido isso para você ou é uma coisa mais metafórica? Faz sentido. Faz sentido. Porque quando me abraça, eu me sinto acolhido assim, entendeu? Dessa forma, mas eu não conseguia olhar a forma em que era essa luz vibrante e bonita. E você sentiu que era um ser? Eu senti que era um ser. Era só luz ou tinha alguma roupa ou algum outro detalhe que você possa nos contar? Então, na verdade, se eu fosse colocar o aspecto desse ser muito brilhante, era como se ele estivesse envolvido com uma capa branca muito larga, muito grande, muito brilhante e muito bonita. Qual era a cor dessa luz? Era um branco muito, muito bonito, era um branco muito, muito branco. Aí em seguida você disse que surgiu um filme na sua cabeça, mas logo você falou da imagem de você na cama lá embaixo. Eu não entendi essas duas coisas. Que filme foi esse que surgiu na sua cabeça? Então, é assim que eu fui abraçado por essa luz, ou por esse que me trouxe uma paz espiritual, assim, que eu me senti acolhido, que aquele medo que eu tinha de estar naquele lugar eu já não tive mais. Eu comecei a pensar nos meus filhos e em algo do tipo, entendeu? Eu comecei a pensar nos meus filhos, assim, porque era o meu sonho era meus filhos. Então eu comecei a pensar neles. E aí parece que quando eu olho assim para baixo, parece não, aconteceu de forma. Quando eu olho assim para baixo, foi se aberto um espaço que eu consigo observar o meu corpo deitado na cama. Foi aí que eu perguntei ao clarão se eu tinha morrido. Como é que abriu isso? Você sentiu, só apareceu no meio daquela escuridão, apareceu a sua cama, ou você sentiu uma abertura mesmo, como se fosse uma porta? Uma abertura. Um túnel como se fosse uma porta abriu e eu consegui me observar na cama deitado, entendeu? Do jeito que eu estava deitado. Porque até então eu não tinha entendido o porquê de tudo aquilo ali. Você não viu um filme da sua vida? Não consegui ver, não vi filme da minha vida. Foi só dessa forma. Você em seguida passou a ver luzes. Nesse momento que você se viu deitado lá embaixo, ainda não tinha nenhuma luz. Não, assim que eu me vejo deitado lá embaixo, eu fiquei muito atordoado com aquilo. Eu fiquei... E eu não parava de falar. Eu não falava frases assim, eu falava mentalmente. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu morri, eu ficava questionando. Mas você via essas luzes à sua volta já nesse momento? As luzes estavam à minha volta. Já estavam? Sim, estavam à minha volta. Na hora que você foi tirado daquele lugar escuro, você já foi para esse lugar cheio de luzes? Cheio de luzes, fazendo como se fosse um trajeto. Como assim um trajeto? Porque, tipo assim, eu estava sendo acolhido, e aí eu estava conversando, perguntando o que eu estava fazendo ali, porque até então eu não entendia. Mas você estava em movimento em relação a essas luzes? Sim, a gente estava como se estivesse fazendo um caminho. Essas luzes, o que eram elas? Eram pessoas, eram estrelas ou era outra coisa?
Não, eu não conseguia saber o que que eram. Eram umas luzes muito forte, meio que um pouco mais distantes uma das outras. Eu não conseguia. Da mesma cor? Todas? Não, eram cores de diferentes cores. Por exemplo, Tipo, por exemplo, roxo, vermelho, eram cores meio que distantes. nesse momento você sentiu como se houvesse mais pessoas olhando para você? Não. Eu achei que, como eu tava envolvido com o lugar, eu comecei a gostar daquilo dali. Eu comecei a gostar do ambiente, porque eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida, na minha existência. Você se sentiu acolhido, você sentiu paz, você sentiu um maior conhecimento? De tudo. De tudo em razão de vida. Você entendia mais sobre os mistérios da sua própria existência estando lá? Exatamente. E você se sentia unido àquilo tudo, como se tudo fosse uma coisa só? Surgiu esse sentimento? Surgiu esse sentimento. Eu me senti muito acolhido, eu me senti muito feliz, eu me senti com uma paz de espírito que eu não tenho aqui. Tá, mas isso é diferente de você se sentir parte daquilo. Ou você se sentiu como sendo parte? Eu me senti, já estava me sentindo parte daquilo quando me foi perguntado, mas você quer continuar? Foi essa frase que foi usada. Você sentiu que já tinha estado lá alguma vez? Nunca. Você teve lembranças de coisas que você não tinha vivenciado? Como, nossa, eu vivi isso em algum momento? Não senti nada. Assim, nesse aspecto, eu fiquei maravilhado com tudo aquilo. Assim, eu senti que aquele ambiente era um ambiente que me fez muito bem, que eu fiquei muito na dúvida se eu ficaria naquele ambiente, se eu seguiria, e logo ver assim, os seus filhos. Aí eu comecei a pensar nos meus filhos, eu falei, não, eu não posso. Seus filhos, ele trouxe esse ser, essa luz, trouxe a informação dos filhos ou surgiu do nada? Não, isso veio a informação da minha mente quando ele perguntou se eu queria seguir, se eu queria continuar. Você tinha medo de morrer? Eu tinha. Você tinha muito medo. Muito. Você achava que aconteceria o quê quando você morresse? Eu achava que acabava tudo. Mas você disse que você acreditava em Deus. O que significa nesse conceito de quando você morre acaba tudo e você acreditar nessa existência de Deus que você me contou? Então, é porque é um ser que nos traz paz, que nos traz... Eu fui criado num berço evangélico, mas eu não sou. Eu tenho uma comunhão indiretamente com esse ser, que eu acredito que faz parte desse universo de estar trazendo algo confortável a quem procura, a quem busca. Como é que você define essa sua experiência? Você define essa experiência com relação à morte de que forma? Então, hoje eu defino essa experiência como se a vida não acaba aqui. Entendeu? A vida, ela tem mais coisas para serem levadas, não em carne como a gente está aqui. A gente tem um outro lado espiritual que nos leva a... Isso aqui é só o físico. Lá você, fora dos seus filhos, você sentia saudades de ter uma vida aqui? Eu não sentia. Eu senti muita... Eu fiquei 50% com vontade de ficar lá, mas eu temia pelos... Eu não sei de onde veio meus filhos, porque eu não tinha lembrança de pessoas. Mas assim, eu desde criança, eu sempre quis ser pai. Então era uma coisa que veio do meu passado de querer filhos. Então foi uma coisa que ficou muito forte em mim. Aí você diz que nesse trajeto vocês se aproximaram de um túnel. Sim.
E o que você via no final desse túnel? Não, eu não cheguei a passar desse túnel, porque eu desisti. Mas você sabia que era um túnel. Quando você olha para um túnel, é comum falar da luz do fim do túnel. Era um túnel sem luz no fim. Na verdade, era como se eu estivesse passando, assim, eu estou dando meu entendimento daqui, porque eu não vivi. Então é como se eu estivesse passando para um outro estágio que eu tenha sido levado e que nesse percurso eu fui questionado por várias vezes se eu queria ou não prosseguir. Essa voz, você disse que você ouvia na sua cabeça, mas você consegue definir um timbre para ela? É masculina, feminina? Era masculina. Era forte, era bonita. Jovem, velha? Não, meio termo, assim, eu não tenho assim uma definição maior. Uma definição, exatamente. Eu queria comentar que é a primeira vez que eu ouço um relato falando de perguntas, como se, digamos, esse ser estivesse curioso sobre como que você estava sentindo. Aparentemente, ele não queria dizer que você tinha morrido, ele queria que você se deixasse guiar pela sua sensação. Exatamente. E aí, quando viu a sensação dos filhos, ele respeitou. Exatamente. Nesse momento, você estava já na boquinha desse túnel. Exatamente. De repente, abriu de novo um outro túnel e você viu seu corpo lá embaixo? Sim, foi nesse mesmo sentido. Tipo, é como se eu tivesse abriu-se isso, é tipo o filme mesmo, como se eu estivesse voltando pro meu corpo, tipo, saindo de um lugar e voltando pro meu estado físico. E você viu esse ser se distanciando de você, conforme você caía? Tipo, nesse trajeto que a gente foi feito, que eu não passei desse lugar, a gente foi meio que se distanciando, porque eu disse que eu comecei a pensar nos meus filhos, eu falei que eu queria, eu mais falei do que eu escutei, que eu falei que eu não queria, mesmo me sentindo bem, mesmo tendo aquela paz, mas eu preferi voltar. E conforme você foi manifestando esse desejo, você disse que você foi se distanciando dele? Fomos se distanciando. E aí, de repente, você caiu, foi isso? Não, eu não sei se eu fui caindo, porque eu não tive essa sensação de cair. Eu tive a sensação de estar vendo e estar voltando para o meu corpo físico. E você ouvia da mesma forma como você viu daquela primeira vez, como se fosse uma abertura de um túnel? Como se fosse uma abertura de um túnel. Você via o corpo, a cama, mas não via a UTI? Não, eu não via a UTI, eu via o quarto que eu estava deitado e a cama e o corpo deitado. Mas se você via o quarto não era uma UTI? Sim, era uma UTI, mas eu não tinha a impressão de ter parede, de nada. Eu só tinha a impressão de estar vivendo. E como é que você estava no corpo? Como se estivesse dormindo? Eu estava deitado com a mão assim, como se eu estivesse dormindo com as pernas assim também dobradas. E você via equipamentos ligados no seu corpo, lá embaixo? Não, eu só vi o meu corpo mesmo deitado, na cama. Você sentiu a sua reentrada no corpo? Eu não senti eu senti algo depois que me foi dada alta. Como assim? Né, me foi dado alta o médico me deu alta e aí depois eu fiquei pensando naquilo tudo que eu tinha passado. É como se você tivesse acordado no corpo exatamente no momento em que o médico veio dar alta? Exatamente. Eu me senti dessa forma. O seu poder de raciocínio durante a experiência, como é que você compara com o seu poder de raciocínio aqui? Aqui é maior do que lá. Eu não tinha muito raciocínio. Como é que você pode me explicar melhor isso? Então, porque lá, assim, eu não consigo... Lá onde eu estava, eu não conseguia lembrar de família,
lembrar de lugares. Eu só tinha as minhas sensações, e a única coisa que eu foquei nisso tudo é que quando eu era menininho, criança, as pessoas falavam para mim: o que você quer ser? O que você quer fazer da tua vida? Eu sempre falava: não, o meu sonho é ser pai. Isso você se lembrava lá? Isso eu me lembrava lá. Isso te ajudou a lembrar que você queria ver os filhos crescerem? Exatamente. Mas você falou que não se lembrava da família. Deixa eu ver se eu entendi. Você se lembrava dos filhos, mas não do restante da família? É isso que você quis dizer? Exatamente. Quando você voltou, você se lembrou imediatamente da experiência que você tinha vivido? Quando eu voltei, lembrei. Mas eu fiquei confuso. Fiquei muito confuso. Quando eu tive alta do hospital, eu fiquei tipo uma semana pensando naquilo que eu passei, e eu não contei para ninguém. E eu achei que aquilo era um sonho até então. Eu só vim a ter certeza de que eu tive uma EQM depois que eu conheci o canal. Você teve essa experiência em 2017, que foi exatamente o ano de início do canal. Quando que você conheceu o canal? Eu conheci o canal em 2021, na época da pandemia. Até então, para você era um sonho? Até então, para mim, era um sonho. Era um sonho com muitas complexidades, né? Com muitas características, com coisas muito marcantes. Você já tinha tido um sonho próximo disso, antes ou depois da experiência? Nunca. Você, depois que voltou modificado, no sentido de passou a ter premonições ou percepção do estado de uma pessoa, se ela está deprimida, se está feliz, se está preocupada, conforme ela chega perto de você. Quando você vai a lugares com muita gente, você se sente como uma esponja, absorvendo o sentimento de todo mundo. São coisas assim que foram me relatadas por pessoas que passaram por EQM. O que aconteceu no seu caso? Então, na verdade, eu tenho muito isso hoje. Eu tenho passado por lugares que às vezes eu vejo vultos, eu tenho uma sensibilidade maior sobre isso. Inclusive, hoje faz 9 meses que eu perdi meu filho. Ele teve um infarto, do nada, que Deus levou ele. E aí, desculpa. Por favor, se emocione à vontade. Você já me contou essa história. É uma história muito especial, para dizer pouco. Por favor, fique bem à vontade. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Jonas. Você vai amar e o link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?